Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente. Bendirei vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos nesse domingo. É dia do Senhor, é dia que a igreja se encontra para escutar a palavra de Deus, para comungar o corpo e sangue de Jesus. Nessa primeira parte da missa, que é chamada de liturgia da palavra, nós acabamos de ouvir 4 leituras. 2 do Antigo Testamento, a primeira leitura e o Salmo, e 2 do Novo Testamento, a segunda leitura e o Evangelho. Essas leituras não são escolhidas por acaso, por coincidência, a esmo. Elas têm uma lógica para serem colocadas nesse domingo. Elas trazem um tema, elas falam de um mesmo assunto que vai costurando, por assim dizer, as 4 leituras. E o tema que elas apresentam para nós hoje é um tema atual, é um tema importante para a nossa reflexão e fundamental para o nosso segmento de Jesus, que é o tema da humildade, da simplicidade de vida. É um valor, é uma virtude, é uma qualidade, como eu disse, fundamental. Não dá para seguir Jesus se nós não temos a virtude da humildade no coração. Não dá para ter fé se eu não sou uma pessoa humilde. Nós vamos encontrar muitas pessoas nos bancos da igreja nos domingos, rezando, cantando e até comungando, mas que não vivem a fé. Tem uma religião, mas não vivem a fé, porque na vida diária são pessoas orgulhosas, soberbas, autoritárias, mandonas. Não tem um pingo de humildade, embora estejam nos bancos da igreja. Ou seja, não estão entendendo o projeto de Jesus, não estão entendendo aquilo que é a verdade de Jesus para a vida delas. Humildade não tem a ver com humilhação. Muita gente confunde. Ser humilde não é ser bobo. Tem nada a ver. Ser humilde não é deixar os outros fazerem hora com a minha cara, abusarem de mim. Nada a ver, nada disso. Eu tenho dignidade, você tem dignidade. Ninguém tem o direito de brincar com os seus sentimentos. Ninguém tem o direito de pisar em você e humilhar você de forma alguma. Quando acontece, grite, denuncie. Exija seus direitos. Ninguém tem direito de ser pisado nem humilhado. E humildade não tem nada a ver com isso. A palavra humildade vem do latim e nos lembra a palavra humus. O que é humus? Esterco, terra. Olha que interessante. Por que humildade tem a ver com humus? Humus é adubo, é esterco, é aquilo que vai nutrir a semente de sais minerais, de alimento, para quê? Para ela poder se abrir, crescer e produzir o fruto. Então, uma terra bem adubada, ela é fundamental para que o fruto saia bom. Mas, olha que interessante, quando você vê um pé de manga, cheio de mangas, você dificilmente olha para a terra e elogia a terra. Você diz assim, que árvore bonita, que mangas saborosas. Você nunca diz assim, que terra bonita, cheia de humus, ó, parabéns. Não, você olha para a fruta. Entendeu por quê? Quando você vê um pé de laranja, abarrotado de laranjas, você não elogia a terra, você elogia as laranjas e o pé. Isso é humildade. Sem a terra, a laranja brotaria? Não.
Sem a terra, o adubo, o humus, a manga daria? Não. No entanto, não é ela que recebe os elogios, são os frutos. Mesmo sendo fundamental. Isso é humildade. Ou seja, eu exerço a minha missão nesse mundo não por vaidade, mas pela consciência do meu papel na história e nesse lugar. Isso é humildade. Eu tenho consciência dos meus valores, mas eles não dependem do reconhecimento do outro, do olhar do outro, porque eu tenho consciência dos meus valores, como tenho consciência das minhas fragilidades e fraquezas também. Humilde é aquele que sabe das qualidades e sabe dos defeitos, e por isso não joga pedra em ninguém, porque sabe que ele também tem defeitos e erros. Isso é que me dá humildade. O que é o contrário do humilde? O orgulhoso. Quem é a pessoa orgulhosa? Soberba, autoritária, mandona, se acha melhor do que os outros, olha de cima para baixo, nunca pede desculpas para ninguém, porque ela está sempre certa, ela é dona da verdade, só ela sabe das coisas, os outros são sempre piores, ela sabe tudo. Essa é a pessoa orgulhosa. Essa nunca vai aceitar ser humus. Ela sempre quer ser a laranja, a manga. Nós vamos encontrar adultos orgulhosos, idosos orgulhosos, crianças, jovens. Não tem idade para isso. Mas faz muito mal. Conviver com uma pessoa orgulhosa é uma relação tóxica. E todo o ambiente fica intoxicado. Um casamento, por exemplo, se o marido é orgulhoso ou se a esposa é orgulhosa, é aquele casamento que se tem uma briga, se tem uma discussão, imaginemos que o marido seja orgulhoso, é aquele que nunca vai para pedir desculpa e para tentar reatar. Não, ela é que tem que vir pedir desculpa. Eu vou ficar de bico a semana inteira, não vou falar nada enquanto ela não vier, porque eu não estou errado, errado é ela. Quer dizer, o cara não pensa na relação, no casamento, ele pensa em ganhar, em vencer, em ser o maior, em ser o melhor. E a mulher tem que vir para se humilhar e puxar o assunto outra vez. Ah, muito bem, agora eu converso. Já que eu sei reconhecer que você está errada, reconhece, né? Muito bem, então vamos conversar. É isso, esse é o orgulhoso. Para os maridos não me olharem meio de lado, as esposas também, calma. As esposas também podem ser orgulhosas. Calma, as esposas também podem ser. A pessoa não olha o todo do relacionamento. Por quê? Porque é uma pessoa egoísta, só olha para ela mesma. As leituras da missa de hoje nos falam da importância da humildade. E eu repito, eu só posso ter a experiência de Deus na minha vida se eu sou uma pessoa humilde. O orgulhoso não tem Deus, porque ele é o Deus dele mesmo. Deus para o orgulhoso tem que servir a ele. Nós vamos encontrar católicos muito orgulhosos, aqueles que vêm rezar na igreja e passa uma lista de compras para Deus. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Esse é o orgulhoso. Deus é o empregado dele. Deus é o servo dele. É o contrário, em vez dele ser o servo de Deus, não. Deus é o servo dele. E ai de Deus se não fizer o que ele está mandando. E na hora que ele está mandando. E do jeito que ele está. Ai de Deus. Não quer rezar mais. Não volta nessa igreja mais. Não adianta rezar. Deus não faz nada. Eu sou melhor do que Deus. Estou pedindo, ele não faz. Esse é o católico orgulhoso. Ele coloca Deus debaixo do pezinho dele. Deus é um office boy para ele, é um empregadinho. Olha lá. Gente, tem muitos católicos que vivem assim, infelizmente. Quando eu sou humilde, eu me coloco no lugar de filho, de filha, de servo. Deus é Deus, eu sou filho. Então ele não tem que realizar os meus desejos e minhas vontades. Ele não é extensão dos meus desejos. Ele é Pai, Ele é Deus. Tomemos então as leituras de hoje para nós vermos como é que a humildade aparece. Eu convido você para estudar comigo agora. Pegue aí no seu folheto a primeira leitura.
Vamos identificar onde é que está a humildade em cada leitura, para você poder perceber. A primeira leitura é o número 7. Dá uma olhadinha aí no seu folheto, acompanha comigo. Olha só. É de um profeta pouco conhecido, chamado Zacarias. Esse Zacarias aí não é o pai de João Batista, não é o marido de Isabel, é o profeta. E o que ele diz? Assim diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz. Exulta, cidade de Sião. Qual que é a cidade de Sião? Jerusalém, que era a capital. Rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem o teu rei ao teu encontro. Então ele anuncia que o rei está chegando. Ora, se um rei vai chegar, como é que você espera que o rei chegue? Cavalos, carros, riqueza, luxo. Mas esse rei aqui é diferente, olha só. Ele é justo, ele salva, é humilde, vem montado num jumento. Esse rei é diferente da imagem de rei que nós temos na cabeça. Esse rei é justo, ele salva, ele é humilde. Ele não vem num cavalo possante, ele vem num jumento, que é a montaria dos pobres. E o que ele vai fazer? Declarar guerra contra os povos vizinhos e matar muita gente? Não, olha só. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará paz às nações. Está vendo o que é um rei humilde? Primeiro, ele vem na humildade. Ele não tem que mostrar poder e força pelo luxo. A força dele está na força moral que ele tem. Segundo, ele não precisa de guerras para sobreviver. Ele não precisa ficar invadindo países para sobreviver e mostrar que ele é o xerife do mundo. Ele vem para desarmar os corações e as vidas. É impossível não lembrar de Jesus aqui nesse rei. Zacarias não conheceu Jesus, não conviveu com Jesus. Jesus nasceu bem depois de Zacarias, mas já é uma profecia da vinda de Jesus. Como não lembrar aqui do domingo de Ramos, não é? Quando Jesus, montado num jumentinho, entra em Jerusalém. Ele não monta num cavalo, ele monta num jumentinho. Ele não vai lá para guerrear, ele vai para levar a paz. E por isso ele é morto e crucificado. Então nós vemos nessa primeira leitura um rei, diferente de todos os reis desse mundo, é humilde. E quem é humilde promove a paz. O orgulhoso quer guerra. Desde aqueles que são governantes das nações, porque o orgulhoso quer manter o seu poder e dizer: sabe com quem você está falando? Sabe quem sou eu? E ele consegue isso pela força das armas. Seja por essas guerras que nós fazemos relacionais e emocionais, de brigas, de discórdias, de pirraças. Os orgulhosos são assim. O humilde quer paz, agrega, junta. Numa família é muito importante que tenha uma pessoa humilde. Ela junta as pessoas. Se ela percebe que tem uma tensão, ela chama as pessoas para conversar, ela junta. E é péssimo que na família tem aquela pessoa fofoqueira. Vai lá na casa de um irmão, conversa com ele. Sabe o que a nossa irmã disse sobre você? Falou isso, isso, isso. Vai na casa da outra, sabe o que falou sobre você? Essa é a pessoa orgulhosa. Ela espalha cisânia, ela espalha divisão, ela espalha discórdia. Ela quer ver todo mundo brigando. E várias famílias têm pessoas assim, que a alegria delas é ver o circo pegando fogo, gente brigando. Feliz aquela família que tem gente que promove a paz, que vai na casa do irmão sim para dizer: ô meu irmão, você ficou chateado, que é isso? Vamos voltar em paz, nossa família é mais importante, perdoa, esquece isso, passa por cima disso, que é isso? Vamos para frente. Feliz é aquele marido, aquela esposa que numa palavra que diz que machucou, numa hora de raiva,
machucou o outro, sabe voltar e dizer assim: me perdoa, aquela hora eu estava nervoso. Me desculpa, aquela hora eu estava nervosa. Acabei machucando você, você não merece isso. Eu reconheço meu erro. Vamos para frente. Nosso casamento é mais importante. Vamos. Que bom ter um marido humilde. Que bom ter uma esposa humilde. A segunda leitura é da carta de Paulo aos Romanos. Vira aí o folheto e toma comigo a segunda leitura, número 9. Onde é que está a humildade nessa leitura? Olha comigo. Paulo aqui vai falar de dois tipos de vida, segundo a carne e segundo o Espírito. Ele diz: irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. E lá no último parágrafo: portanto, temos uma dívida, mas não com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Vamos entender que negócio é esse de carne e de Espírito. Veja bem, para Paulo, no Novo Testamento, carne é uma vida sem Deus, sem a graça, sem a bênção. É a vida movida pelas minhas vontades humanas, pelos meus instintos humanos, sem a presença de Deus. Viver segundo a carne é o egoísmo, é carne. A mentira é carne. O orgulho é carne. A fofoca é carne. Os julgamentos são carne. Minhas palavras que machucam os outros são carne. Discórdia é carne. Briga é carne. Pirraça é carne. Tudo aquilo que é do humano, que não tem Deus, é carne. Do outro lado, tudo aquilo que é de Deus é do Espírito. Verdade é do Espírito. Amor é do Espírito. Caridade é do Espírito. Solidariedade é do Espírito. Compreensão, paciência é do Espírito. Então, cada um de nós precisa ver assim: o que é que tem guiado a minha vida hoje? É a carne ou é o Espírito? A sua vida, o que é que tem guiado as suas decisões? É a carne ou é o Espírito? Você está vivendo pela carne, então você tem sido uma pessoa que usa de muitas mentiras, está brigando muito, está falando muito mal da vida dos outros, é muito fútil, é vaidosa ao extremo. Então a carne está exagerada na sua vida. E quanto mais carne, mais pecado tem. Ou você já se deixa guiar pelo Espírito Santo. Não tem jeito de ter os dois. Você não pode dizer, metade, não. Nessa cadeira aí, ou senta a carne ou senta o Espírito. Não tem jeito de metade Espírito, metade carne. Não tem jeito. Ou é Deus ou é o mal. Ou é a carne ou é o Espírito. Não tem jeito. Metade, metade. Ou eu vivo pela carne, eu me afasto de Deus, ainda que eu fale o nome dele, que eu tenha cruzinha no pescoço, que eu tenha crucifixo na minha casa. Não é isso que diz da minha vida. São minhas ações, são minhas atitudes. Ou eu vivo segundo o Espírito. E eu repito, quanto mais o Espírito guia a sua vida, mais você vai crescendo em santidade de vida, mais perto de Deus você vai chegando. Quanto mais a carne domina a sua vida, mais longe de Deus você está, mais cheio de defeitos você fica, mais cheio de fragilidades. Então a pergunta para nós que a segunda leitura faz é assim: você, o que é que tem guiado a sua vida? Você tem vivido segundo a carne ou você tem vivido segundo o Espírito? E por último, o Evangelho. Toma comigo aí agora a leitura do Evangelho, que está aí abaixo do número 10. Um Evangelho belíssimo, onde mais uma vez aparece a humildade. Jesus diz assim, é uma oração de Jesus, olha que interessante. Aqui Jesus está rezando. O que é rezar? Falar com Deus, conversar com Deus, dialogar com Deus. Jesus diz, eu te louvo, ó Pai. Então é uma oração de louvor. Jesus não está pedindo nada, ele está louvando, agradecendo. Agradecendo o quê? Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Olha,
O louvor de Jesus é esse. Os grandes, os orgulhosos, os soberbos não compreendem estas coisas. Os humildes, os simples, os pequenos compreendem. Que coisas? As coisas de Deus. Que coisas de Deus? A simplicidade, o viver segundo o Espírito, a pequenez, a humildade, o amor, tudo isso. Só quem é humilde é capaz de conhecer as coisas de Deus. Os orgulhosos, os entendidos, os que acham que sabem tudo, esses não têm acesso a Deus, porque estão bloqueados, estão fechados. Não há mais espaço para entrar nada de Deus, sabem tudo. A questão aqui não é Deus que impede a pessoa de saber, né? Quando fala assim, escondeste estas coisas aos sábios, não é no sentido que Deus escondeu para algumas pessoas, não. Deus mostra para todos, mas os humildes é que abrem o coração para acolher. Os orgulhosos não querem saber. Conversa fiada, rezar, gastar tempo rezando, rezar terço, ir à missa todo domingo, ler a Bíblia, não tem valor, não tem sentido. As coisas de Deus não têm um sentido. Por quê? Estão cheias delas mesmas. O ego é muito grande, está inflado. Não tem lugar para Deus nesse coração. Então, por isso que Jesus elogia: Pai, revelastes estas coisas aos simples e não aos entendidos. Por isso é que eu disse e repito pela terceira vez: só quem é humilde tem acesso à presença de Deus. Os orgulhosos não têm. Maria, no canto do Magnífica, diz: Deus derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. É isso. Segunda parte do Evangelho fala da relação entre Jesus e o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem Ele o quiser revelar. Então veja, Jesus fala dessa unidade que Ele tem com o Pai, com Deus. Ele já havia falado disso: eu e o Pai somos um. E aqui Ele fala: ninguém vai ao Pai se eu não enviar, e ninguém chega a mim se o Pai não enviar. O que Ele está querendo dizer com isso? Que quanto mais você estiver perto de Jesus, mais perto de Deus você vai estar, do Pai. Jesus é aquele que nos revela o Pai. Jesus é aquele que nos diz quem Deus é. Como ninguém nunca conheceu, no Antigo Testamento eles não conheciam, falavam de um Deus longe, distante, Senhor dos exércitos. Jesus é que veio mostrar para nós a verdadeira face do Pai, um Deus amor, um Deus comunhão, um Deus de compaixão, de misericórdia. E termina dizendo: vinde a mim. Jesus agora convidando. Agora já não está falando com Deus mais, está falando conosco. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Quem de nós não anda cansado, não é mesmo? 1000 compromissos, situações desafiantes da vida que nós enfrentamos, situações dolorosas que a gente tem que enfrentar, que a gente não escolheu, mas que cai na vida da gente. Isso tudo deixa a gente fatigado, cansado. E o que Jesus diz para nós é assim: você está cansado? Você tem direito de descansar, de desanimar jamais. O remédio para o cansaço não é o desânimo, é o descanso. Então quem tem fé não desanima, não entrega os pontos, não desiste. Descansa. Mas esse descanso aqui não é dormir várias horas, ou ir para um spa, um resort. Não, esse descanso aqui é em Deus. Jesus não está falando de cansaço físico, está falando de cansaço emocional, espiritual. Não é que você está cansado fisicamente porque você correu uma maratona, você trabalhou muito. Não é esse cansaço que Jesus está falando. Ele fala do cansaço que as suas emoções sofridas, dolorosas trazem para a vida. E ele diz assim: desespera não, vem para mim e você vai ter descanso.
É isso. Então escute essa palavra hoje. Nos seus cansaços, nas suas fadigas, desanima não. Segura na mão de Deus, caminha, descanse nele. E ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Quem nasceu na roça como eu nasci, a gente vivia, 60, 70 anos, né, Alto? Não os jovens aí. A gente lidava com carro de boi para transportar as coisas. E no carro de boi se coloca 2 bois e tem o jugo em cima das costas deles, para eles não irem para um lado e para o outro. Ele o jugo, aquilo que vai mantê-los um ao lado do outro, que prende eles ali. Jugo é peso. Jugo é aquilo que me amarra, que me prende, que prende os 2 bois no carro para eles carregarem sem se distraírem. Jesus também tem um jugo. Então Jesus também tem um peso. Por isso que ele fala que a porta dele é estreita. Ou seja, Jesus também tem um preço. Não vale qualquer coisa. Só que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo tem um jugo, Jesus tem um jugo, ou seja, ambos têm um peso, um preço. A gente tem que saber assim, que preço que eu quero pagar. O preço do mundo é um preço que me oferece muita alegria, felicidade, realização. E me oferece muitas ilusões e muitas vaidades. Estão aí os vícios, por exemplo, para dizer isso, né? Todo mundo sabe que cigarro faz mal, e no entanto, a pessoa está fumando. Todo mundo sabe que o excesso de bebida alcoólica faz mal, e quantos são alcoólatras? Todo mundo sabe que maconha, crack, cocaína faz mal para a vida, e no entanto, quantos são dependentes químicos? Está vendo? O mundo oferece e mostra a face bonita. Venha ser feliz, venha ficar tranquilo, venha tirar a sua ansiedade fumando um cigarrinho. Até emagrece, ó, coisa boa. Adeus Monjaro, só cigarro agora. Olha só. Mas aí traz dependência, isso ele não fala para você. Traz efizema pulmonar, isso ele não fala para você. Traz um fígado todo estraçalhado, isso ele não fala para você com o álcool. Traz uma vida na marginalidade, isso ele não fala para você com a droga. Mas fala que vai ser muito bom. Com Jesus é o contrário. Jesus já vai logo falando das exigências. É difícil, é exigente. Jesus não promete vida fácil, mas ele diz, no final tem a salvação. Então é o contrário. Luta, porque a vitória está lá. Mas luta, não tenha medo. E ele termina dizendo, porque eu sou manso e humilde de coração. E com isso eu quero também terminar minha reflexão, chamando a atenção para essas 2 palavras de Jesus. Meu coração é manso e humilde. São marcas do coração de Jesus. Lembra, a gente tem uma jaculatória, quer dizer, uma oração, que a gente sempre pede assim: Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cada vez que rezamos o Sagrado Coração, essa é uma oração. Fazei o meu coração, o nosso coração semelhante, parecido. Olha, se eu quero um coração parecido com o de Jesus, meu coração também tem que ser manso e humilde. O que é um coração manso? O que é mansidão? Vamos comparar com os animais. O que é um cachorro manso? O que é um cachorro feroz? Fácil de entender, não é? Aquele cachorro manso, você passa a mão na cabeça, no corpo dele, brinca com ele, leva lá para sua casa, está com você. O que é um cachorro feroz? Não foi domesticado, é bravo, pode morder a qualquer momento, pode ter acontecido alguma coisa e ele ficou ali marcado por aquela violência, então ele ataca. É um cachorro que não foi domesticado. Mas Jesus não está falando de cachorro, está falando de gente. Tem gente mansa e tem gente muito feroz. O que é gente mansa? Gente mansa com coração manso e é gente que tem
equilíbrio. Pensa antes de falar, para não falar besteira e machucar as pessoas que mais ama. Isso é mansidão, é equilíbrio. O que é mansidão? É serenidade, antes de ficar julgando as pessoas. Calma, eu não conheço. O que é mansidão? Eu não tenho direito de falar mal da vida de ninguém. Se não for para ajudar, para que difamar alguém? Isso é mansidão. É alguém que não se deixa levar só pelas emoções momentâneas. É alguém que sabe elaborar esses sentimentos e ser dono deles. O que é o feroz? Justamente o contrário, a pessoa que é movida pelas emoções, pelas carências afetivas que tem. Então não sabe perder, não sabe abrir mão. É tomar lá da cá. Falou com ela, já está respondendo, nem pensa. Feroz. Então está sempre procurando briga, machucando os outros, ferindo os corações, arrumando inimizade, arrumando confusão. É feroz, não tem um coração manso. Não leva desaforo para casa. O manso prefere ter paz do que ter razão. O feroz prefere ter razão do que ter paz. Essa é a diferença. Você tem preferido ter paz ou ter razão? E humilde, que é o que eu já falei hoje aqui. Humilde, simples. Aberto a Deus, aberto às pessoas. Não fica julgando a vida de ninguém, porque sabe que também tem defeitos. Então não fica apontando defeitos dos outros. Sabe que também tem fraquezas. Não se sente no direito de julgar ninguém. Essa é a pessoa humilde. Não se sente no direito de fazer fofoca, falar mal, porque sabe que também tem erros. O orgulhoso não, é o contrário. É dono da verdade, sabe tudo, nunca erra. Então pode julgar, pode falar mal, pode gritar, não precisa pedir desculpa porque está sempre certo. Esse é o orgulhoso. Jesus é manso e humilde. Seu coração é um coração manso ou um coração muito feroz? Seu coração é humilde ou um coração orgulhoso? Pense nisso nesse domingo. Guarde isso no seu coração. E que essa reflexão da Bíblia, da palavra, essa homilia do Padre ajude você a ser uma pessoa melhor, mais humilde, mais simples depois dessa missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé nesse momento e agora sim vamos fazer o nosso ato penitencial. Pedir perdão a Deus. Convido você para abaixar sua cabeça comigo um pouquinho.